Veio para cultuarmos a Deus. Agora, feitos os preparativos, vamos orar a Deus, pedir a Ele que nos abençoe durante este culto, que possa se fazer presente, que o Espírito dEle possa dar aos nossos corações a paz, possa dar aquilo que nós viemos buscar nesta noite. Amém? Vamos nos colocar de joelhos, então, aqueles que podem, aqueles que não podem, o Senhor entende. Vamos falar com Deus. Tia Paula, minha esposa, que ora, Santo Eterno Deus, bondoso Pai, que habita nas alturas do céu, santificado, exaltado, glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Viemos diante da tua excelsa presença, humildemente, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas e defeitos de caráter, e pedindo que o Senhor, na sua misericórdia, conceda o teu Espírito Santo e nos dê a bênção nesse culto. Amém. Abençoe essa pequena congregação do seu povo, Senhor, e que o Senhor Jesus possa aqui estar e que as suas palavras possam ser proferidas por meio do seu pregador. Amém. É o que te pedimos, Senhor, por Cristo Jesus. Amém. 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 Reverência dos dois, tá? Os irmãos podem se assentar. Queria saudar a todos agora com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém. Queridos irmãos, nós vamos aguardar o ok do Cândido, vamos fazer a transmissão. Hoje estamos no horário. E convido a todos que possam abrir as Bíblias em Mateus capítulo 16. Atenção você que nos assiste pela internet. Quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Nós estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus em mais um culto que é erguido em honra e louvor ao nosso único Deus, o Pai. Você sabe discernir os sinais dos tempos? Sabemos discernir os sinais dos tempos? A Bíblia nos leva à época de Jesus, quando ele foi abordado por um grupo de fariseus e saduceus. Em Mateus 16 diz que, no verso 1, chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem a Jesus, pediram a ele que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, quer dizer, avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Aqui ele deixou uma pergunta no ar. Será que nós conhecemos os sinais dos tempos? E ele usou como exemplo o fato de os marinheiros saberem determinar o que aconteceria no outro dia pelos sinais do céu. Final de tarde, céu avermelhado, isso quer dizer que no outro dia vai haver o quê? Chuva. Sol. Bom tempo. Bom tempo. Bom tempo, vai haver sol. Agora, se o sol nasce e nós já vemos uma coloração avermelhada no céu, é sinal de que naquele dia haverá chuva. Tanto que os marinheiros sabem disso. Eles usam este sinal para preverem aquilo que vão enfrentar durante o dia ou o próximo dia. O Senhor nos ensina que Ele nos revela as coisas por meio da natureza também. Os sinais da natureza não servem só para sabermos se poderemos sair de casa com o guarda-chuva ou de camiseta. Os sinais da natureza servem para nos mostrar se está próxima a vinda de Cristo, se está próximo o cumprimento das profecias. No livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos reforça esta verdade. Romanos capítulo 1, no verso 20, ele diz que as suas coisas invisíveis,
as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ele diz que é possível entender claramente a demonstração da mensagem de Deus por meio da natureza. Podemos ver até a divindade de Deus, até a santidade, os atributos do caráter de Deus, nós podemos ver por meio da natureza. Não seria errado, meus irmãos, nós chamarmos a natureza de livro verde. É um livro por meio do qual Deus nos ensina coisas. Assim como Ele nos ensina por meio da Bíblia, que é o livro preto, é o livro negro. É interessante que Jesus, quando Ele falou dos sinais da sua segunda vinda, Ele também mencionou eventos da natureza. E eu posso aqui relembrá-los de algumas passagens que eu tenho certeza vocês conhecem. Jesus disse em Mateus 24, haverão sinais no sol, na lua, e aonde mais? Nas estrelas. Sinais nos astros, demonstrando que a vinda de Cristo estava próxima. E é interessante a questão de Mateus 24 por uma razão. É ali onde Jesus misturou sinais da destruição de Jerusalém, que ocorreu no passado, com os sinais do fim do mundo, do final da nossa história. Em Mateus 24, no verso 3, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí ele começa a falar dos sinais. Verso 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mais à frente, lá no verso 29, ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. No discurso de Jesus, ele misturava cenas que prediziam a destruição de Jerusalém, ou melhor, a profecia da destruição de Jerusalém, ela estava ali unida à profecia do fim do mundo. Então, esses relatos que nós lemos aqui, tanto iam acontecer antes do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, quanto antes da segunda vinda de Cristo. E pesquisando a história, é interessante porque, analisando o que ocorreu, nós podemos saber o que esperar na nossa época. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele retratou os últimos anos da história dos judeus até a destruição de Jerusalém. E em um dos capítulos da sua história, do seu livro, que tem a extensão de não mais de 1,5 páginas, ele relata alguns eventos na natureza que soaram como presságios, ou seja, eles foram indícios para aqueles que tinham olhos abertos de que a destruição estava próxima. Agora, o que chama a atenção é que os sinais não foram interpretados por todos da mesma maneira.
O mesmo sinal foi interpretado por uns como um mau agouro, enquanto por outros foi interpretado como um sinal de glória e de vitória futura. Era uma época em que o povo de Israel buscava se livrar do jugo romano. Então eles interpretavam, isso os revoltosos, interpretavam os sinais da natureza. Foi o que aconteceu. No céu, as nuvens, na altura das nuvens, formavam-se como carruagens e carros de batalha. E isso também demonstrava para os judeus de que haveria uma destruição iminente. Os judeus que poucos anos atrás haviam rejeitado e crucificado a Cristo e agora perseguiam o Evangelho de Cristo, estes não foram os únicos sinais. A porta do templo de Jerusalém, que era feita de bronze, toda de bronze, e que para abri-la eram necessários cerca de 20 homens, usando toda a sua força. Numa noite, ela se abriu sozinha, sem explicação aparente. Aquilo foi comunicado e as pessoas foram novamente fechar. Os rebeldes interpretaram esse sinal como sendo um prenúncio de que as portas estariam abertas por Deus para a sua igreja e que Deus abençoaria a Jerusalém. Porém, os mais sensatos interpretaram aquilo como um sinal ruim, ou seja, a presença de Deus saindo do templo. Certa vez, quando eles estavam comemorando a Páscoa, era 9:30 da noite, quando uma luz sobrenatural se acendeu e continuou acesa durante 1h30. Essa luz ficou entre o altar e o que eles chamam de pórtico, que é uma espécie de porta. E aquilo foi interpretado da mesma forma, pelos rebeldes como um bom sinal, pelos rebeldes, pelos sensatos como um mau agouro. Outro sinal sobrenatural ocorreu. Ouviam-se, enquanto estavam fazendo o serviço religioso, na época da festa de Pentecostes, ouviram de dentro do templo um ranger, assim como se fosse ranger de porta, e vozes dizendo: saiamos daqui, saiamos daqui. Interessante, irmãos, que Deus não deixa dúvida quanto aos sinais. Se os outros sinais poderiam ser interpretados de forma dúbia, esse não. Porque sair daqui é sinal de que as coisas não estão boas, certo? Ou seja, Deus deixou sinais para quem tivesse ouvidos para ouvir, para quem tivesse olhos para ver, de que chegado era o tempo da destruição. Jesus mesmo tinha dito, em Mateus 24, está relatado, no verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Irmãos, somente quem conhece a história consegue entender a força desta mensagem. A história relata que o povo se revoltou contra os romanos e o general Sestio foi enviado para cercar a cidade. Ele entrou facilmente por dentro das portas de Jerusalém porque, quando os judeus viram o exército romano marchando em ordem e muito bem preparado, logo foram tomados de pavor e todos se refugiaram dentro do templo. Ou seja, Sestio tomou a cidade sem resistência e ele cercou o templo. E agora era o momento apenas de dar uma visão de defesa, e não só se prepararam em Jerusalém, como também nas outras cidades da Judéia. Ou seja, quando os romanos voltaram, toda a Judéia, não apenas a cidade de Jerusalém, toda a Judéia se tornou um campo de batalha. E vocês sabem quais são as consequências da guerra. Não é à toa que Jesus disse: ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. A história chega a relatar o fato de uma mulher que, no cerco de Jerusalém, cozinhou o próprio filho. Né? Até aí chegou. Ou seja, as palavras de Cristo foram cumpridas à risca. Aqueles que estavam atentos
Aqueles que estavam atentos ao sinal fugiram. Mas aqueles rebeldes não deram atenção ao sinal. No livro de Lucas, capítulo 21, a exortação de Jesus se lê ainda de forma mais clara. Em Lucas capítulo 21, no verso 20, Jesus disse: mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Irmãos, conta a história que quando os romanos venceram a guerra contra os judeus, eles tomaram todos do partido Zelote, que era o partido dos rebeldes, e eles separaram. Aqueles que participaram da guerra, aqueles que eram do partido, foram julgados dignos de morte. Aqueles que eram do povo comum e só sofreram dos dois lados, foram libertados. Mas esses do partido Zelote foram levados. E a caminho de Roma, muitos deles foram sendo usados para a diversão dos povos de cada uma das cidades. Muitos deles foram levados para os circos romanos e obrigados a combater como gladiadores contra as feras, contra leões, tigres, etc. E pereceram nestes circos que na época eram muito comuns. Outros deles foram divididos em dois grupos do mesmo povo e eram forçados a combater dentro dessas arenas como gladiadores também. E assim cumpriu-se o que Jesus disse: cairão a fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Muitos foram levados como escravos e assim foram dispersos por todas as nações. As palavras de Cristo se cumpriram exatamente como ele tinha predito. Esta foi a história passada. Ao analisá-la, nós podemos abrir os nossos olhos e começar a interpretar de forma correta alguns sinais que estão ocorrendo, principalmente nos últimos dias. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas eu gostaria de relatar aqui dois sinais. Não vou falar de tsunamis, não vou falar de enchentes, não vou falar de incêndios, coisas que já estão se tornando até corriqueiras, não é verdade? Tampouco terremotos. Todos os anos, por volta de fevereiro ou março, nós temos um grande terremoto. Isso já não é mais novidade. Ora, nós vamos falar do quê? Alguns eventos que não podem passar como meramente naturais. No dia 17 de janeiro de 2014, houve uma tempestade no Rio de Janeiro, tempestade elétrica, onde caíram mais de 1000 raios. Dizem algumas fontes que foram mais de 2000 raios naquela tempestade. E o interessante é que muitos deles caíram justamente sobre o Cristo Redentor. E alguns destes raios quebraram parte do Cristo Redentor. Notadamente 2 dedos, um polegar e um dedo médio. Não foi assim? Interessante. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? Isso não é uma coisa normal, não é verdade? Este é um sinal. Por que o raio vai quebrar bem a estátua do Cristo Redentor? Podia cair em tanto lugar, não é verdade? Podia cair no para-raio que está instalado lá, podia cair na proteção contra raios, e aí não ter danificado o Cristo Redentor. Ou mais, alguém poderia dizer: isso é natural, é probabilístico. Ok, se é probabilístico, por que aqui, nas décadas anteriores, nenhum dedo do Cristo Redentor foi arrancado ou danificado por um raio? Por que isso veio acontecer bem em 2014?
Sabe, um fato como esse pode se interpretar de maneiras diversas. Um pode dizer, bom, isso é fruto do acaso. O outro, atento à palavra de Deus, vendo a iniquidade prevalecente, principalmente no Rio de Janeiro, vendo os movimentos políticos mundiais, onde cada vez mais a lei de Deus é desprezada e as leis dos homens são exaltadas, vendo o papado ganhar poder, esta organização, ou este poder religioso, que não ensina as pessoas a guardarem os 10 mandamentos da lei de Deus. Pelo contrário, ensina a guardar os mandamentos do catecismo. Pode ver que, por meio da natureza, Deus fala que não se agrada das obras do papado. Afinal de contas, o Cristo Redentor está sob a custódia, por assim dizer, de um padre. Ele é que é o presidente regente, responsável pela guarda do Cristo Redentor. Embora ele seja restaurado com fundos do Estado, ele está sob o cetro da igreja. Irmãos, não é um sinal qualquer. Alguém diria, mas isso eu acho que o pastor pode estar forçando, porque eu acho que isso pode ser também só uma casualidade. Agora, o interessante é que, poucos dias mais tarde, no dia 26 de janeiro de 2014, Francisco, chamado Papa Francisco, considerado antipapa por outros, estava na janela do Vaticano junto com 2 crianças, quando foram soltas 2 pombas, chamadas pombas da paz. No momento em que ele rezava pela paz na Ucrânia. E as pombas mal foram soltas quando 2 aves de rapina, ou de caça, se apoderaram das pombas, um corvo e uma gaivota. É interessante porque ao ler a notícia na internet e ver os comentários, vários já diziam, isso é um prenúncio de algo. É interessante que, sem forçar, sem ninguém falar sobre isso de púlpito, pessoas já chegaram à conclusão de que isso seria um sinal. Por quê? Porque Deus é que põe nas nossas mentes a impressão de que isto não é normal. É um sinal do quê? O Papa diz que apregoa a paz e solta 2 pombas, mas essas pombas são pegas por aves que não representam a paz, mas bem representariam a guerra, principalmente o corvo. Não é verdade? Por quê? É uma ave que se dispõe a comer até animais mortos, cadáver, carniça, etc. Na Bíblia é mostrado que quando vemos a ave de rapina, é sinal de que há cadáveres. Onde estiverem os abutres, onde estiverem os cadáveres, ali estarão os abutres, diz a Bíblia. A águia na Bíblia é um símbolo de destruição, símbolo de guerra. O que é que nós, que estudamos a Bíblia, podemos interpretar? Nós que conhecemos a palavra de Deus. Nós podemos ver que isso não é um bom prenúncio. Na verdade, ele é um prenúncio de coisas ruins que vão acontecer. Fala-se de paz, mas o que vai ocorrer é guerra. E esta mensagem, irmãos, está escrita na Bíblia da forma mais clara possível. Não é verdade? O que é que Jesus disse? Quem se lembra? Disserem paz e segurança, quando todos disserem paz, aí verá repentina destruição, não é verdade? Então, irmãos, nós não devemos nos surpreender com o que aconteceu. Aquilo corresponde à mensagem bíblica. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 até 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, diz Paulo, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escapará.
tão repentinamente como aquelas aves de rapina pegaram as pombas da paz, assim também a paz do mundo vai acabar quando eles declararem paz e segurança. Tão repentinamente quando o povo pensar que sob o governo papal, sob o cetro do Papa, eles gozarão da maior bem-aventurança, virá a repentina destruição sobre a terra. Por quê? Um líder que não ensina o povo a guardar a lei de Deus não pode garantir a paz. Deus diz que os mandamentos, os 10 mandamentos, são a nossa garantia de felicidade. É por meio deles que a paz é preservada. É por meio deles que a ordem é estabelecida. Foi pela transgressão dos mandamentos de Deus que toda esta miséria veio ao mundo. Deus deu uma ordem, ela foi desobedecida. E somente as lágrimas serão enxugadas no momento em que a lei de Deus voltar a estar no coração de cada pessoa. Nós não dizemos a lei de Deus imposta por força de armas, porque o governo de Deus não prospera dessa forma. O governo de Deus prospera pela liberdade das suas criaturas, que escolhem submeter-se a Deus por amor, porque amam ao Deus que as criou. Sabem que Deus é bom, sabem que Deus é amor, a ponto de enviar o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. Sabemos nós interpretar os sinais dos tempos? Voltamos à pergunta inicial. Será que ao olhar para sinais como estes, nós realmente estamos levantando as nossas cabeças e dizendo: Senhor, estou vendo que a minha redenção se aproxima? Ou será que eventos como este estão passando desapercebidos? Ou pior, mal interpretados? Irmãos, é tempo de nós fazermos uma reflexão. Avaliarmos como está o nosso preparo para a segunda vinda de Cristo. Porque Ele está para vir em breve. E outro detalhe. Muito bem se fala de Francisco como se fosse um propagador da paz. Mas o sinal que vimos, dado pela natureza, interpretado como sendo de Deus, mostra que as coisas não são bem assim. As coisas não são assim. Fala-se de paz, mas por trás movimenta-se para que haja guerra. Isso é o que acontece. Solta-se a pomba da paz, mas o que vai vir é guerra. Irmãos, a guerra vai eclodir. Tanto guerra entre nações quanto a guerra contra os cristãos. Porque sempre foi assim. De Roma, desde a época de Cristo, veio a força que perseguiu e matou muitos cristãos. E em 2000 anos de história, isso nunca mudou. A Idade Média nos relata o triste episódio da Inquisição, onde mais de 100 milhões de pessoas acabaram morrendo pelas perseguições papais. O pecado destas pessoas era obedecer à Bíblia. Depois, mais tarde, na era moderna, a nossa era, o Papa Pio XI benzeu os tanques de Hitler, apoiando abertamente o nazismo. Perdeu a guerra, porque graças a Deus os aliados venceram e nós não tivemos um nazismo mundial ou um fascismo mundial como era o governo de Mussolini na Itália. Mas nós vemos que a intenção papal continua a mesma, embora por trás das cortinas, porque nós vemos que há um movimento para que se implante um governo semelhante ao fascista, mesmo no nosso país, o Brasil. Outro tempo, eu conversando com um menonita, os menonitas vieram dos alemães russos, moravam na Rússia, vieram de lá na época do comunismo. E eles estavam preocupados, segundo ele me disse, porque o que eles veem acontecer no governo atual são movimentos semelhantes ao que eles viram na época da implantação do comunismo na Rússia. Irmãos, uma crise se aproxima por trás das cortinas. Movimentos são feitos. E a Bíblia retrata o papado como
como um animal semelhante ao leopardo. Em Apocalipse capítulo 13, ela fala sobre isso. O interessante é que o leopardo, já puxo um gancho, né, para falar de interpretar os sinais da natureza. O leopardo, ele é um animal que tem a característica de atacar de surpresa. Ele anda furtivamente no meio do mato alto, olhando a sua vítima sem que ela o perceba. E quando ele vê que chegou o momento, ele dá o bote. Ou seja, ele pula alto e cai como um gato em cima da sua presa, de tal forma que ela muito dificilmente escapa. Deus usou a representação deste animal para ilustrar como seria a ação papal nos últimos dias para readquirir o poder perdido na Idade Média, para que Roma volte a ter o poder de perseguir que teve desde a época dos Césares. E então, nós sentiremos o braço opressivo sobre os fiéis de Deus, sobre aqueles que querem obedecer a sua palavra. Apocalipse 13, verso 2 diz que o animal que representava o papado, ele era semelhante ao leopardo. E que ele é o papado, fica claro pelos versos 7 e 8. Diz que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e teve autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. O papado cumpriu estas características no passado. Tinha autoridade sobre as nações da Europa, e também fazia guerra aos santos. Irmãos, enquanto muitos dormem, os eventos que vão culminar no final da nossa história estão acontecendo. E estão acontecendo a passos rápidos. E a pergunta é aquela primeira que fizemos no início. Sabemos nós interpretar os sinais dos tempos? E se até agora não sabemos, estudemos mais a Bíblia para que possamos interpretá-los. E para que possamos agir em conformidade com as advertências de Jesus. Jesus fala, meus queridos, para nós não morarmos mais nas grandes cidades. E por quê? Se você quer saber por quê, leia um pouco mais sobre a história da destruição de Jerusalém. Nós reviveremos aquelas cenas. Falta de alimento, falta de tudo. E mais do que isso, nós temos que estar espiritualmente preparados. Ter uma fé que resista à prova mais severa. Que ainda, sob o risco de perder a vida, não negue a verdade. Não negue a obediência aos 10 mandamentos de Deus, não negue o Senhor Jesus. O apelo do céu para nós hoje é: quem gostaria de tomar o braço do Senhor Jesus, pedindo a Ele que lhe dê força, lhe dê firmeza de propósito, para que Ele se prepare para esta crise? Quem hoje gostaria de tomar essa decisão? Amém. Amém. Glória a Deus. Você que nos assiste pela internet, tome essa decisão, não deixe para amanhã. Se você quiser fazer parte deste ministério e aprender mais para se preparar para este tempo, entre em contato conosco por e-mail. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos te explicar como você pode fazer parte de um grupo ou de uma igreja, uma célula do Ministério Advertência Final. Vamos nos colocar, quem pode, aqui de joelhos e vamos orar. Grande Deus de Israel, no passado deste muitos avisos para que o teu povo não perecesse e antes pudesse, obedecendo a tua palavra, preservar as suas vidas. Agora que o Senhor repete os avisos, queremos pedir que não nos faça incrédulos, ó Deus. Porque certamente muitos, ao ouvirem esta mensagem, vão zombar, vão ignorar. Ó Deus, mas que cada um dos que aqui assiste, cada um que tem o coração sincero
possa atender às suas advertências, possa estar atento aos sinais dos tempos. Senhor, nós queremos tomar o braço do Senhor Jesus agora e pedir ajuda para que o Senhor nos faça tomar decisões firmes, a fim de que nós estejamos preparados para esta crise. Ajuda-nos a estudar mais a Tua Palavra, a orarmos mais e também, Senhor, nos deslocarmos para fora das grandes cidades, a fim de que quando a guerra eclodir, nós não morramos de fome, de sede ou das agruras da guerra. Senhor nosso Deus, abençoa cada irmão que está aqui, abençoa cada um que nos assiste pela internet, e que ninguém, Pai, escute esta mensagem com ouvidos moucos, mas que dê a devida atenção à Tua advertência. Te rogamos estas bênçãos, ó Deus, que o Senhor abençoe os que estão aqui e todos que nesta terra nos assistem. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo que nos assiste pela internet, querido irmão, querida irmã, nós vamos encerrando esta mensagem por aqui, mas não sem te fazer um convite para que você continue nos acompanhando pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou então também pelo site advertenciafinal.com.br. A nossa próxima transmissão será no próximo sábado, a partir das 10h30 da manhã, o horário de Brasília. Você está convidado a participar conosco. E atenção, prepare-se, porque em breve nós daremos início à transmissão, também ao vivo, de mensagens para as crianças, ok? As mensagens serão transmitidas aos sábados pela manhã. Então você fique atento, porque nós faremos um ensaio, possivelmente este sábado, se for possível, e em seguida estaremos fazendo de forma oficial. O nosso estudo com as crianças deve se iniciar até às 9h15 da manhã de sábado, ok? Então você que deseja, prepare, reúna as suas crianças, venha para a volta do computador para você assistir a mensagem, ok? Vamos fechar os olhos para invocarmos uma bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.